Boa noite, pessoal da TV Ibis, boa noite, Goiânia, boa noite, Brasília. Nós estamos iniciando hoje a nossa quinta aula, em que nós queremos abordar as questões da consciência e vamos abordar hoje o que nos exclui. Quais são os fatores que acabam criando a exclusão nossa no meio onde a gente vive ou exclui as pessoas. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Vamos voltar a falar um pouco sobre a consciência sistêmica que gera a consciência arcaica que está dentro do conceito do Bert Helling. Para nós, a consciência arcaica é fruto do processo da evolução e ela nasce da consciência sistêmica, que é fruto do processo de queda. Então, a consciência sistêmica, na evolução, ela vai se fechando, na evolução forma a consciência arcaica, que vai formar os nossos padrões de consciência. Então, a nossa ideia é um pouco diferente daquela do conceito do Bert, mas ele traz e mostra para a gente como é que ela funciona. Hoje, novamente, nós vamos falar sobre isso e vamos tentar ver se a gente consegue conceituar isso de uma melhor maneira. Então, vou pedir a nossa companheira Luciana, amiga nossa aqui do Ibis, para fazer a nossa prece inicial. Boa noite a todos, boa noite pessoal da TV Web, boa noite ao pessoal de Goiânia. Então, vamos procurar serenar o nosso interior, fechar os nossos olhos, buscar elevar o nosso pensamento ao plano mais alto da vida. Senhor Jesus, Maria Mãe Santíssima, nós te rogamos, ó Pai e Mãe querida, esteja conosco nesses instantes de estudo, de busca e de esclarecimento espiritual. Que a nossa consciência possa se expandir neste momento, para que possamos estar em contato com a espiritualidade amiga, com os nossos mentores, e com tudo que gera e gira em favor da vida e da espiritualidade amiga. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Coloca a caneta, por favor. Pessoal, vamos lá. Então nós estamos conceituando. Aqui está o sistema, que é a nossa verdadeira natureza, a verdadeira criação divina, a criação primordial divina, a criação do Espírito, a vida do Espírito. Quando eu falo isso, gosto sempre de lembrar que a vida além do túmulo, a vida na colônia espiritual ainda é antissistema. Eu estou falando de uma vida que a gente poderia dizer do paraíso divino, ou o nirvana, como a gente queira entender. É a vida eterna, a vida do Espírito. Houve uma queda e se formou, então, o antissistema. O antissistema só pode estar contido dentro do sistema, como a gente já mostrou aqui inúmeras vezes. Então não existe o fora do sistema, que é a mesma coisa de pensar o fora de Deus. Não existe o fora de Deus. Quer dizer, Deus contém tudo. Tudo em Deus é interior, é íntimo. Então, consequentemente, as leis que regem o antissistema são derivadas do sistema. São leis derivadas. Porque o que aconteceu com a queda? Cada individualidade inverteu a si próprio, mas não inverteu o sistema. Porque cada individualidade ela é responsável por si mesma, mas não tinha o poder de modificar o sistema. Por isso que Jesus fala tão bem no Evangelho de João: vi Satanás caindo do céu com os seus anjos como um raio. Ou seja, mostrando que a queda, e essa queda não é queda espacial, toda vez que a gente fala nela, a gente fala como queda espacial, mas lembra que é queda psíquica, é queda interior, é queda íntima. Queda espacial porque é a maneira que a gente tem para poder passar o conceito, mas é uma analogia, não é uma verdade. Então essa queda é íntima, é um processo íntimo. Mesma coisa de eu pegar o seguinte: eu estou vivendo bem aqui, amanhã eu acordo, eu estou sem memória. Tá claro? Ou seja, eu continuo sendo a mesma pessoa, mas o meu mundo vai ser totalmente diferente, porque tudo aquilo que eu conhecia, que eu amava, que eu me relacionava, eu vou perder. Tá claro? Mas eu não deixei de ser eu. Apenas a minha memória vai ser apagada. A mesma coisa aconteceu conosco e acontece conosco. Nós vivemos no antissistema, mas contido no sistema.
nós perdemos a memória. É o filho que desceu em reinos distantes e agora está fazendo o retorno do filho pródigo. Então esse é o processo. Então, logicamente, que as leis que existem aqui são derivadas de cá. Segundo o que o Jesus nos disse, todas as leis podem ser resumidas no amor. Então nós podemos pegar o amor e resumir todas as leis. Então, se nós temos uma lei que pode resumir todas, fica fácil da gente falar. Então, as leis que existem aqui são derivadas daqui. Então, eu posso dizer que todas as leis existentes, tanto aqui como aqui, derivam do amor. Então, se a gente pensar um pouco no amor, certo? Nós poderíamos, então, encontrar, inclusive, as explicações das leis que regem a matéria, porque são derivados. Então, se aqui é espírito, e aqui é energia e matéria, então não existe dualidade entre energia e matéria, e nem energia, matéria e espírito. Se são derivados de um e do outro, a energia e a matéria derivam do espírito. Então aí que vem o monismo. A matéria, a energia e o espírito é a mesma substância. Então não precisa achar intermediários para atuar. Por isso que a consciência pode atuar sobre a matéria, como já tem várias pesquisas sendo feitas. Por quê? Porque na verdade são a mesma substância. Então, se é sempre a mesma substância, a matéria é energia congelada, a energia a energia é espírito congelado e o espírito é a unidade congelada, então acabou. Nós podemos então entender qual o processo e podemos entender todo esse significado. Olha, se aqui, tudo aqui no antissistema tem movimento, que até a partícula está em movimento, tudo tem movimento, se tudo tem movimento, esse movimento derivou daqui. Enquanto aqui nós temos um movimento caótico que caminha para o cosmos, que caminha para a ordem, no sistema só poderia ter um movimento de unidade. Um movimento de unidade. O que é um movimento de unidade? Eu falo que a melhor maneira da gente ver esse movimento de unidade é quando você vê aquele bando de pássaros voando. Tem milhares de pássaros. E, no entanto, eles fazem um movimento totalmente coordenado. Eles fazem um movimento que não existe, não é como a gente quando está pegando o metrô, por exemplo, que é um atropelando o outro, batendo no outro. Não, se você pegar aquela imagem do pássaro, talvez ela nos ajude a entender que é um movimento uniforme e unitário, que é o movimento do sistema. O sistema não está estático, ele está em movimento. E a base desse movimento é a doação, é o amor. Então essa é a base. É de entrega. É de aceitação, é o acatar. Então aquilo que Santo Agostinho fala é que é muito bom, ele fala assim, ame e faça o que você quiser. Então é assim a lei do sistema. Ame e você tem plena liberdade de fazer o que você quiser. Então, se nós entendermos isso, nós vamos entender que a consciência sistêmica, que foi a primeira consciência, o primeiro ponto da queda, a primeira consciência da queda, quer dizer, ela está muito próxima do sistema, é a consciência que vai orientar todo o processo da queda. E ela, por sua vez, está orientada pelo Espírito. Então, nós podemos resumir o processo da seguinte maneira. Aqui está o Espírito, e nós já sabemos, cansamos de saber o que é o Espírito, né, gente? Então, o Espírito, que é composto de Deus, unidade, totalidade e individualidade. Aí nós formamos consciência, aqui está a primeira consciência. Essa consciência foi contraindo, 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 até chegar na consciência N. A consciência de referência, nós vamos colocar a consciência do átomo. E a consciência N é a consciência espaço-temporal, ou seja, o próprio tempo e o espaço também é uma consciência. Então,
essa é a derivação. Então esse mundo aqui é regido pelo amor. Então o amor aqui, ó, que vai ser o regente. Então esse amor vai se expressar de que forma? Consciência, informação, mente, energia, matéria. Então, a energia e a matéria sofrem influência da mente, que a organiza. Por sua vez, a mente é organizada por um campo de informação, que por sua vez é organizada por um campo de consciência, que por sua vez é organizada pelo Espírito. É por isso que o nosso universo, como a gente já viu aqui com o balde, ele está sempre em criação. Não só nós, mas com tudo que existe no universo. Porque o tempo todo nós estamos recebendo, acrescentando caminhos para a nossa expansão evolutiva. Desse processo aqui, então nós podemos dizer o quê? Que o espírito, ele é formado então de totalidade, de individualidade, sempre gosto de repetir, individualidade não é individualismo. E o espírito é formado de unidade. E tudo isso aqui é Deus. Aqui a letra não vai mais por causa em Deus. Muito bem. Então, qual é o movimento? Como o amor, nós já aprendemos aqui na aula passada. O amor expande e ao mesmo tempo o amor atrai. Então o movimento de unidade no sistema é atração, expansão. Atração, expansão. Como é esse movimento? Ele vem da totalidade para a individualidade. Da individualidade para a totalidade. Da totalidade para a unidade. Da unidade para a totalidade. Esse é o movimento. Em cada momento desse aí, o novo está sendo criado. Mas o novo não é como na nossa mente, formado de parte, formado de momento. O novo é um contínuo. Dentro desse movimento de expansão e de contração. Atração e expansão. O movimento do amor. Foi justamente nesse movimento de contração da consciência, onde o todo, então na hora que se contrai, ó, a totalidade se contrai, tudo se concentra na individualidade. Ou seja, todas as forças divinas da unidade, da totalidade, se concentram na individualidade. Aí se deu a queda. Num belo momento, nós criamos um universo onde nós passamos a ser o centro. Porque sempre é novo. Esse universo não existia. E como a liberdade significa todas as possibilidades, nasceu o antissistema. Aí nós transformamos individualidade em individualismo. Nasceu o ego. Nasceu a queda. E todo esse campo de informação, de consciência, ele ficou retido, como uma luz que fica retida dentro de uma bolha. E à medida que foi consumindo, foi criando o inconsciente e contraindo. Aquela imagem que eu mostrei aqui na aula passada.
um pontinho consciente até chegar quase à totalidade inteira inconsciente. Esse processo, então, nós podemos dizer que nós estamos envoltos. A matéria, a energia que se correlaciona, a consciência e a informação. Forma, então, o nosso antissistema. E quando eu estou falando em informação, informação é capaz de organizar tudo. Então, uma coisa que é interessantíssima a gente entender, como o próprio Ciro Lombino também fala sobre isso, né? É que o processo é como se fosse esse U. Houve uma descida e uma subida correspondente. Então eu posso dizer que todo o processo de evolução, ele já está expresso como informação e probabilidade dentro do nosso campo de evolução. Porque nós caímos antes. Então essa informação não se perdeu, porque ela foi permanecendo nos estágios de queda. Então, na verdade, nós só estamos voltando. E a informação para todo esse processo está contida na descida. O máximo que a gente pode acrescentar é pequenas modificações. Então, em vez de vir para cá, eu posso fazer N. Então, o que eu posso dizer? Que o livre-arbítrio real foi o livre-arbítrio que gerou a queda, que eu chamo de livre-arbítrio primordial. Os outros livre-arbítrios já está contido dentro de um processo de cerceamento que nós chamaremos de determinismo. Ok? Esse processo nós mostramos aqui da vez passada. Rodrigo, vem, por favor, segurar o microfone aqui para mim. Põe aqui assim. Olha se todo mundo está ouvindo, o pessoal da TV Ibis, vê se está todo mundo ouvindo. Lembra que nós mostramos esse cubo aqui para a gente poder mostrar, entender a nossa consciência. Então, fala que a primeira consciência que existiu foi a consciência ponto. O ponto fez uma linha, nasceu a consciência mineral. Subiu uma perpendicular, nasceu a consciência vegetal. Subiu outra linha, nasceu o animal. Completou essa linha, nasceu a consciência racional ou hominal. Essa consciência vai formando, porque houve uma queda, então já existe dentro de nós, dentro do inconsciente, todo esse processo. Então, dentro de nós, isso aqui é o que aparece, e todo o resto do cubo está no inconsciente. Todo o resto do cubo está no inconsciente. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos abrindo a nossa consciência volumétrica, que não é regida mais nem pelo instinto e nem pela razão. Então, a primeira consciência é movida pelo movimento. A característica principal é o movimento. Certo? Depois ela forma o mineral, que a característica principal é a união. A busca do outro, a formação molecular. Depois forma o vegetal, que a principal característica é a sensibilidade. Depois forma o animal, que a principal característica é o instinto. Depois forma o homem, que a principal característica é a razão. Então nós estamos exatamente agora fazendo essa mudança para a gente abrir a consciência volumétrica que está no inconsciente. Então, utilizando-se da fé e tendo por base a intuição, nós estamos abrindo a consciência volumétrica. Essa consciência volumétrica é que a gente já vê apresentar nos grandes homens, nos grandes cientistas, nos grandes santos. Certo? Que vai abrindo as faces. Tem uns que já abriu só isso, ó. Tem um que está assim, ó. Abriu aqui, que já tinha, e abriu aqui. Tem outros que abriu aqui, abriu aqui, abriu aqui. Tem outros que abriu aqui, 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 aqui. E tem outros que já está um cubinho em cima do outro aqui já aberto. É por isso que a visão do mundo vai modificando. O maior de todos, assim, no sentido de abertura desse campo de consciência, são esses grandes avatares. Certo? Que vai abrindo esse campo de consciência. Então, quando o Buda senta lá, debaixo da árvore, e medita, certo? Ele só está abrindo aquilo que já estava aberto na alma dele. Como ele só estava vivendo aqui,
Ele não tinha percebido todo o mais. Mas na hora que ele se concentra, ele abre toda a consciência. Ok? E é por isso que na hora que ele levanta, ele não sabe. Porque ele já tinha essa consciência desperta. Não tinha ainda acordado na vida física. Ok? Entendido? Muito bem. Está cansado? Pode continuar. Eu vou achar um jeito de a gente ter aqui. Sabe, eu falei para o Julinho, é porque fica caro o microfone daqueles que, tipo Chitãozinho Chororó. Nós estamos sem dinheiro para poder comprar. Agora, nós mostramos aqui, eu gostaria de explicar, por que eu quero explicar? Porque eu quero explicar um pouco dessa dor que o americano está sentindo e que o mundo todo está sentindo. E eu quero mostrar como é que esse processo ocorre sem que a gente fuja da visão divina que rege toda a vida. Então eu queria explicar um pouco sobre aquilo, porque todo mundo ficou conduído, todos nós ficamos conduídos, que é uma coisa brutal. Por que isso ocorre e como ocorre? Eu gostaria de falar um pouco sobre isso antes da gente entrar no tema propriamente dito da nossa aula. Então nós podemos dizer que a nossa mente ela funciona assim, ó. Aqui está a parte que nós vamos chamar de individual, que é esse vermelho aqui. Lembra que eu já falei aqui que o pensamento é coletivo. Que o pensamento individual é aquele que nos penetra e a gente coloca as imagens da nossa memória e coloca os sentidos da nossa vida nele. Mas na verdade, o pensamento é assim, ó. Vamos rodar para cá. Pronto. Ele é dual. Ele tem a parte individual e a parte coletiva. Mas em cima da parte individual e coletiva, eu tenho aquela que rege tudo isso aqui. Vamos colocar aqui na cor verde. Ok? Então, na verdade, todo o nosso campo é assim. A parte coletiva, a parte individual e a parte que tudo rege, que é o campo de informação, que é a consciência. E essa parte é regida por essa daqui, ó, onde está o espírito. Então tudo isso aqui é regido por isso. Por isso que tudo isso pode ser coordenado. Eu posso querer matar uma pessoa, mas eu vou matar aquela pessoa que traz dentro dela uma taxa de morte por violência devido às leis de causa e efeito. Se eu consigo o meu intento de matar a pessoa A que eu queria matar, é porque aquela pessoa A carrega dentro dela os conteúdos que lhe permite morrer sob violência. Por isso que Jesus foi tão claro, é necessário vir o escândalo, mas ai daquele que o provoca. Por quê? Porque se eu tenho uma lei que dirige um campo de consciência e de informação, que dirige o campo coletivo do pensamento e que dirige o campo individual, o individual só pode decidir o que ele quer. Olha, eu quero ser construtor. Não, eu quero ser destruidor. Então, na hora que o individual escolhe a destruição, ele assimila as correntes de destruição que vem do coletivo. E o campo superior de consciência rege a destruição dele. Então, em tudo, vem o despertar do espírito. Agora, quem fez se torna responsável por quê? Porque foi uma escolha pessoal, individual, baseada nele. Eu quero ser destruidor. Então, na verdade, nós podemos dizer que esse sistema aqui, ele é assim, ó. Nós temos o campo individual, que ele é sempre dual. Então, na verdade, são dois quadradinhos desses. Um para cá e outro para lá. Então, o pensamento, ele sempre é dual. Sempre. Então, eu posso ter um pensamento do bem de 90%. Mas eu vou ter um pensamento do mal em 10% aqui na minha taxa. O pensamento sempre é dual. Eu já posso, com a evolução, com a minha busca, já ter eliminado a possibilidade, no máximo que eu consigo fazer hoje, é ferir alguém numa discussão, dar um tapa em alguém. Mas antes eu era capaz de matar, de fazer picadinho,
de vingar. Hoje, o meu impulso de maldade máxima vai até um determinado nível. Mas em termos de potencialidade, eu posso ir a qualquer nível que qualquer ser humano pode ir. Então, quando a pessoa deixa com que ela seja dominada por essa ideia, ela vai realizá-la. Se ela for uma ideia totalmente para o bem, ela vai fazer. Ela vai ser, então, um construtor. Mas, se ela for por mal, ela vai fazer. Então, agora eu poderia mostrar que, na verdade, esse campo aqui, ó, é formado... Cadê o que eu estou usando? Não estou usando esse, né? Ele é formado, na verdade, não por 3 esferinhas dessa, mas nós poderíamos dizer que ele é formado por 6, por 5. Da seguinte maneira: o pensamento dual, o pensamento coletivo dual e o campo que ordena tudo isso que não é dual. Ele sempre é o bem e o amor. Então, aquilo que eu faço, eu escolho ser destruidor. Eu vou assimilar a corrente de destruição coletiva. Vou potencializar a minha destruição. E esse processo rege, me permitindo destruir onde a causa gerou um efeito para a recuperação da alma. Em hora nenhuma precisaria que eu me transformasse num assassino. Porque a vida tem mecanismos inúmeros, haja vista aí os acidentes, para corrigir e para devolver em termos de causa e efeito os processos que a gente muitas vezes realiza. A semelhança do que diz André Luiz, nós pagamos a prestação que adquirimos em atacado. Então esse processo não precisaria disso. Mas na hora que eu me coloco como destruidor, eu ocupo esse espaço. E na hora que eu ocupo esse espaço, eu automaticamente assimilo a corrente que me potencializa e o campo de consciência e informação me permite fazer, mas no ambiente onde a prova vai ser útil para aquele que recebe o ato destruidor. Entendido? E é por isso que ocorre aquelas coincidências. Do cara que está indo para a maratona de Boston, entra numa loja para poder fazer uma compra. E a bomba estoura. O outro que atrasa, não chega na hora. Assim por diante. Porque são os mecanismos que nos afastam por processos magnéticos. Lembra que tudo é o amor. Lembra que na aula passada eu falei aqui que o magnetismo é a expressão que unifica a eletricidade, a força fraca, a força forte e a gravidade. E que o magnetismo nada mais é do que a expressão do amor. Repeti até a frase de Emmanuel: entre as pessoas é amor, entre os astros é gravidade. Então, consequentemente, todo o processo se dá por atração magnética. Então, por exemplo, se eu tenho aqui na minha aura, vou colocar de sinal, tá? Sei de sinal negativo para sofrer prova no campo de destruição. Tá claro? No momento que tem um evento onde vai ocorrer a destruição, eu sou atraído magneticamente por esse evento. Lembra que eu falei aqui que o nosso campo pessoal é semelhante a um eletroímã. Eu sou atraído por um momento e sofro a ação de destruição da coletividade pela individualidade, ou pelo individualismo, né? E essa ação de destruição que eu quis escolher para fazer, encontra a pessoa que tem no campo psíquico dela, inclusive no inconsciente,
o campo de recebimento desse efeito. Quem rege esse campo? Quem rege esse campo é o verde aqui. É o campo de informação. É o campo de consciência. Quem rege o campo de consciência? O Espírito. Por isso que é perfeição, até na destruição. Por isso que se fala que o mal está a serviço do bem, ou que o mal está contido no bem. Porque tudo que a gente faça está contido. Entendido? Pessoal, entendeu isso aqui? Pessoal da TV Ibis aí, se não entendeu, pergunta. Pessoal de Goiânia, acorda, meu amor. Não durma. Marisa, presta atenção, não fica com a mão na boca não. Ilza, para de rir. Boa noite, Maurício. Gabriela de Goiânia. Diga, Gabi. Gosto de falando sobre esse campo de atração. Aquela criancinha lá, de 8 anos, que morreu também, ela traz essa ideia de autodestruição de vidas passadas, visto que, pelo que eles passam pra gente, parecia que ela até participava de movimentos pedindo a paz. Isso. Eu vi dela com cartazinho e tudo mais. Isso, olha aqui. Essa energia de vidas passadas? Olha aqui. Enquanto eu estou sendo destruidor, não é hora que eu receba minhas provas de volta. Porque elas não serão assimiladas. Se eu estou no caminho de destruição, não é hora. Por isso que fala assim, que toda pessoa bacana que morre nesses acidentes, que morre em movimentos menores, esse mesmo processo local, que morre com um tiro, muitas vezes o pai fala, esse menino era de ouro. Por quê? Porque nós vamos receber a nossa prova exatamente quando nós tivermos o mesmo tamanho de construção daquilo que nós fomos destrutivos. Então, na hora que a nossa construção estiver na mesma intensidade que foi a nossa destruição, é que eu recebo essa prova correspondente. Então é por isso que quanto maior a prova, mais bacana era o cara. Porque não é dualidade? Então, se lá no passado eu fiz uma obra de destruição de 90%, na hora que eu já for um ser que esteja construindo a 90%, essa prova me pega. Está claro? Então esse é o processo. E não tem idade, porque o espírito não tem idade. E quem cobra isso da gente não é a gente, não é Deus, como todo mundo pensa, Deus, os espíritos, que não. É aquilo que eu já ensinei aqui, agora eu vou aproveitar o culto para ensinar de novo. Meu assistente de microfone, por favor. Olha aqui. Então presta atenção. A consciência é volumétrica. Coloca vários dados desse um em cima do outro. Ou coloca um dadão. Para poder entender. Está claro? Que isso aqui é só um exemplo. Então presta atenção. A justiça divina, ela está contida na consciência. Tudo que você produzir aqui, imediatamente você produz virtualmente essa ação ao contrário aqui. Já dentro da própria consciência. Então eu estou colocando essa parte aqui, a parte que está no meu consciente, o meu hoje. Eu produzo uma ação maléfica. Vamos supor que esse quadrinho aqui, ó, esse amarelinho aqui, é uma ação maléfica. Imediatamente eu projeto virtualmente, dentro da minha consciência, o contrário disso, na mesma intensidade disso. Está claro? Não tem como. Já está na própria consciência. Quem vai aproximar disso é o tempo.
Como se fosse uma imagem invertida de espelho. Eu fiz a ação assim. Imediatamente ela está produzida virtualmente em mim. É essa produção virtual que faz pressão na nossa consciência para a mudança. Porque quanto mais eu faço o mal aqui, mais eu projeto virtualmente o bem aqui. O mal está na consciência agora e esse aqui está no inconsciente. Ele aqui está naquilo que a gente chama de realidade e aqui está naquilo que nós chamamos de virtual. Como as partículas virtuais da física quântica. Elas estão aqui, ó. E isso vai fazendo pressão. Então, à medida que eu construo uma fileira de maldade, eu já projetei lá uma fileira de bondade. Que está na minha alma. Que mais cedo ou mais tarde eu irei fazer. Essa pressão que gera dor. Porque eu vou fazendo o mal e vai subindo aqui. Por quê? Porque a natureza que nos dirige é o espírito. A consciência que nos dirige é o campo de informação da bondade. Então esse processo vai se formando dentro de nós e vai fazendo pressão de modificação. Até que vem o remorso. E o remorso, então, nós invertemos a nossa posição e começamos a buscar isso aqui. Ó. Aí vamos fazendo uma encarnação, isso, até que eu consigo completar o quadro que eu fiz invertido por um quadro. Tudo bem. Agora, como o campo do bem, que é o campo que nos dirige, toda ação para o mal é um atrito. Mas toda ação do bem, você ganha a força do bem. É como se nós estivéssemos nadando contra a correnteza e nadando a favor da correnteza. Então, além da velocidade que você coloca, você ainda ganha a graça. Por isso que Jesus, sempre que falou alguma coisa nesse sentido, ele falou que era multiplicação. Se dará então a 30, a 60, a 100, sempre é multiplicação. Por quê? Porque você soma o seu movimento com o movimento coletivo com o movimento da graça. E aqui você soma o seu movimento com o movimento coletivo. Entendido? Cubinho mágico. Se soubesse mexer aqui igual os meninos, eu punha as cores direitinho aqui. Mas eu, coitado, 1 ano para poder fazer isso aqui, né? A inteligência é curta. Mas se fosse esses moleques aí, poxa, daria bacana, né? Rodrigo, você pode até sentar aqui perto. E aí você já não cansa. Oi. Nós não estamos ouvindo. Fala, Marisol. Agora fala com voz assim firme. Como alguém que é convicta naquilo que vai perguntar. Eu gostaria de saber a respeito do remorso que você falou. Eu não sei bem como perguntar, mas eu queria saber assim, em que momento, ou que toca, ou que o outro pode fazer para que toque esse remorso, ou para que... O remorso é um momento de ressonância. Quando eu falo em remorso, eu não estou falando em culpa. Tem gente que transforma o remorso em culpa e vira ladainha e não modifica nada. Tá claro? Ah, eu errei, vira cantiga de grilo. Ou seja, na verdade, isso aí eu chamo de remorso orgulhoso. Porque na verdade não quer mudar coisa nenhuma. Quer fazer apenas propaganda da mudança. Ainda não mudou. O remorso é aquele momento em que a gente cai em si. Na própria parábola do filho pródigo tem assim, caindo em si, ele falou, vou voltar para a casa do meu pai. Ou seja, o remorso é o momento que a gente cai em si. Imediatamente a gente transforma essa força em mudança. Não em reclamação, não em piedade, não em queixa, não em automartírio, não em autoacusação, que isso não resolve absolutamente nada. Então, o remorso é aquele momento que não dá para prever, não dá para falar. É um momento que, para nós, chega cada um em determinado instante, onde a gente cai em si. Ok? E esse momento é íntimo, é pessoal. E aí, a pressão que está sendo feita por esse campo aqui, ó, tá claro? Vai pressionando o que a gente está fazendo aqui. Essa pressão que leva à mudança. Essa pressão está no inconsciente.
É uma punção. Ok? Entendeu aí? Luciana, Maurício. É essa mesma punção que a gente pode usar também como exemplo naquela questão de quando a gente já saiu do campo da... Como é que fala? Quando a pessoa está da astúcia. Isso. E aí quando você já saiu desse campo, se você agir dessa maneira, você é pego rapidamente. Isso, porque o processo vai se desenvolvendo o quê? Da violência, aquilo que o Baldo chama de besta, passa para a astúcia, da astúcia passa para a retidão. Esse é o campo de mudança. Como alguém que já está na fase de transição, que está entrando na retidão, tenta ser astuto novamente, ele é pego na hora. Então tem gente que pode roubar milhões que não acontece nada. Tem uns que vai roubar a galinha do vizinho e é preso. Porque estão em diferentes estágios evolutivos. Então agora eu gostaria de estudar o movimento coletivo. Lembra? Então olha aqui. Vou repetir aqui, para que todo mundo entenda. Cadê o meu aqui? Esse vermelho é 2 vermelhos. O laranja é 2 laranjas. O verde é um só verde. E o branco é um só branco. Então sempre é dual o mundo coletivo e sempre é dual o individual. Ok? Então, dentro desse princípio, eu gostaria de falar aqui, ó, o futuro, ele é uma onda de probabilidade. E uma onda de possibilidade ao mesmo tempo. O que é a onda de probabilidade? A lei de causa e efeito. O que é a onda de possibilidade? A graça divina que age sobre nós a todo momento. Potencialmente, nós temos possibilidades infinitas. Em termos de probabilidade, depende do que nós já fizemos no passado. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha 30% de chance de morrer de violência e 70% de chance de não morrer. Eu ainda tenho um ângulo favorável para mudar isso aqui. Eu tenho um ângulo favorável para dividir esses 30% em várias reencarnações. Porque meu ângulo de probabilidade é apenas de 30%. Agora, vamos supor que eu tenha a probabilidade de 99,9%, que nunca vai ser 100%, por causa do princípio da incerteza. Então, 99,9% de morrer de violência. Eu só tenho 0,01, alguma coisinha de não morrer. Então, a probabilidade chegou no seu nível máximo. Então, quando tiver um movimento nesse sentido, eu vou ser atraído. Então, vai depender do ângulo. Mas mesmo ainda me sobra uma chancinha de possibilidade de mudança no tempo. Mas muitas vezes a consciência que não quer, que quando ela estava aqui e ela está vindo para cá, tem determinados processos arquetípicos que ela gerou, que ela quer experimentar em si mesma. Tá claro? Então vamos supor essa pessoa, ou esse grupo de pessoas que provocou esse acidente nos Estados Unidos. Vamos supor que tenha ferido aí 100 pessoas e vão morrer mais ou menos umas 3 a 10 pessoas, vamos dizer, ou mais. Elas não vão precisar morrer 10 vezes e ser feridos 100 vezes para poder recuperar esse processo. Arquetipicamente, ser mutilado e morrer num campo de violência é os 2 arquétipos que eles vão querer passar. Quando a consciência se recuperar. Morrer num campo de violência e ser mutilado. Agora o restante, ele vai cobrir isso com amor.
Por isso que fala que o amor cobre a multidão dos pecados, como nos assegurou Jesus. Então ele vai vir trabalhar como mutilado. Ele vai vir trabalhar como pacifista. Ele vai vir trabalhar como elemento de segurança. Ele vai devolver em atenção, carinho, bondade, amor, dentro do mesmo caminho que ele gerou o processo. Então ele passa pelos dois arquétipos que ficaram claros e, em termos de probabilidade, e transforma em amor todo outro processo. É por isso que nós vamos nos especializar nas nossas funções. Ok? Entendeu aí, Goiânia? Goianada é mais difícil de atender. Os goianos entenderam? Ah, se Goiânia entendeu, o Brasil entende. Acabou. Não precisa dar outra explicação. A medida é goiana. A medida do entendimento aqui é goiana. É a parte mais baixa. Aqui, qualquer outro, né? Muito bem. Não, eu falo assim porque eu sou goiano, eu sei como é que é. Muito bem, pessoal. Então lembra que é probabilidade e possibilidade. Em termos de possibilidade, nós podemos mudar a qualquer momento. Em termos de probabilidade, nós vamos ter de ir assimilando aquilo que nós geramos. Então aqui, ó, rege o amor no campo da justiça. E aqui rege o amor no campo da graça. Ok? E essa justiça está dentro da própria consciência. É intrínseco. Não existe ninguém que nos cobra isso. Então, muitas vezes, nós como espíritas vamos lá e falamos assim, não, mas os mentores preparam muitas provações, mas prepara baseado no conteúdo da consciência. Até que o indivíduo tenha inteira conhecimento e possa reger a própria vida. Assim como a mãe que nutre a criança e coloca ela na escola, mesmo que ela não saiba o que significa isso ou não queira. Entendido? Então agora vamos estudar outro fenômeno aqui para a gente acabar de explicar isso que nós explicamos aqui. Tá claro? Vamos pegar igual onda. Onda de mar. Tá bom, gente? Ó, ondas de mar. Então vamos pegar aquelas ondinhas que ficam assim sobre o mar, naqueles dias bonitos. Então aquelas ondinhas são os movimentos coletivos locais. E vamos pegar as grandes ondas que se formam em movimentos coletivos grandes ondas. Tipo aquelas lá do Havaí. Então presta atenção. Essas ondas vão sendo formadas através do tempo, até que chega um momento tal que elas precipitam. Então eu posso falar que, dado o conteúdo de violência que nós estamos acumulando há tanto tempo, uma terceira guerra mundial é altamente provável. Ela tem uma grande carga probabilística de acontecer. Porque essa onda individual e coletiva que se soma no mundo todo vai formando grandes ondas de violência. E essas ondas, então, escolhem os seus representantes. Esses representantes são aqueles que estão sintonizados com seus núcleos mentais, que eu já mostrei aqui, com esse processo. E eles incorporam essas grandes ondas e agem em conjunto, precipitando ela na realidade.
Então nós não podemos de jeito nenhum condenar essas pessoas aqui que geraram, por exemplo, o nazismo. Nós podemos não concordar, nós podemos lutar contra, nós podemos não aceitar no sentido de ideologia, nós podemos combater, mas nós não podemos nunca rejeitar, porque ele é fruto da própria corrente que nós também contribuímos com algo no passado. Pode ter sido 1%, mas houve a contribuição nossa. E eles só vão mudar se aqui tiver um campo de aceitação. As consequências eles vão ter de assumir. E nós não vamos compartilhar com o mal, mas de forma nenhuma nós vamos deixar de aceitá-los, porque são irmãos como nós. Olha o que Jesus diz no Sermão da Montanha: Deus que faz cair o sol, haja sol e a chuva sobre justos e injustos. Esse sol e a chuva é a graça. Mas ao mesmo tempo, o que Jesus fala? Vai para o campo exterior, onde vai ter choro e ranger de dente. Então ele fala: independente do que vocês façam, Deus vos ama. Mas o que vocês fizerem, vocês serão responsáveis. O movimento coletivo é um movimento que muitas vezes envolve inúmeras reencarnações. Você fala assim: não, eu não tenho nada a ver com o movimento aqui que aconteceu no nosso mundo atual. Mas lá atrás, você fez parte de fileiras semelhantes. Está compreendendo? Então nós podemos fazer todo o movimento de não aceitar, combater, lutar, mostrar, mas nós não podemos nunca excluir. Porque o campo que a gente pertence não exclui ninguém. O campo de consciência que nos rege, ele é só do bem e do amor. Aqui que é dual. Não aqui. Não aqui. Então é diferente. Olha, eu posso chegar para a pessoa e falar: você cometeu um engano enorme. Você prejudicou inúmeras pessoas dessa e dessa forma. Você vai ter de assumir essas consequências. Mas nem por isso você deixou de ser meu filho, nem por isso você deixou de ser da nossa família, nem por isso você deixou de ser meu amigo, e nem por isso eu não vou dar para você a minha solidariedade nos momentos mais difíceis que você vai viver. Claro. Não é passar a mão na cabeça é não excluir e ter a consciência do processo em que a pessoa se enredou. Está claro? Então essa história: você não é meu filho mais, você fez isso, nunca mais eu quero te ver. Você vai reforçar o campo para voltar sobre você mesmo. Então, nós podemos dizer o seguinte: que a humanidade, ela caminha numa linha de probabilidade e numa linha de possibilidade. A probabilidade é o que o profeta vê. Olha, vocês estão aqui numa probabilidade de 10%. Se vocês continuarem aqui, vai acontecer isso, 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 isso e isso. Então eu costumo dizer que quando uma profecia de desastre, de guerra, de maldade acontece, o profeta chora. Porque ele fez a profecia para não acontecer. A profecia é um alerta para o caminho comum e coletivo. As profecias de bondade surgem como probabilidade. Eu enviarei o Messias. Eu enviarei o Consolador. É a possibilidade dentro do campo da probabilidade.
Essas irão acontecer 100%. Agora, dentro do campo da probabilidade, então, Judas não foi deterministicamente preparado para trair o Cristo, como muita gente pensa. Olha, trair Jesus era inevitável, teria de ter alguém, porque com a massa mental em que nós estávamos, a incompreensão do Cristo seria imensa. Mas nós tínhamos a possibilidade de não fazer assim. Mas nós tínhamos uma grande probabilidade de fazer assim. Alguém ia ocupar o lugar do traidor. Então teria vários candidatos a ser o traidor. Judas ocupou. Porque como o campo de ensino era muito maior do que qualquer possibilidade de entendimento, era lógico que ia haver todos os processos humanos no caminho do Cristo. Cada um ocupou, por livre vontade, o espaço que naturalmente iria existir. Então, por exemplo, eu vou falar assim, olha, nós vamos reunir 1000 pessoas que não se conhecem para realizar junto um trabalho. Eu não preciso ser nenhum vidente para falar um monte de coisa que vai acontecer. Concorda comigo? Você vai ter aquele mais chato, vai ter o brigador, você vai ter aquele... Qualquer pessoa que entenda de grupo é capaz de fazer uma série de profecias sobre o comportamento desse grupo. A profecia mais improvável é que as 1000 pessoas vão se conhecer, se amar profundamente e fazer um trabalho belíssimo, de primeira mão. Essa é a 0 alguma coisa 1. Ela existe, por causa do princípio da incerteza, existe. Mas analisando a natureza humana, eu posso mostrar uma série de condições, inclusive, olha, vai ter gente lá que vai brigar tão feio que um vai matar o outro. É uma probabilidade. Pela natureza humana que eu conheço. Vai ter os fofoqueiros. Fofoqueiro é fácil, né? Conta o número de mulher que vai ter lá que... Já sabe. Aí é fácil, não é nem previsão. Vamos mudar de assunto. Muito bem. Vai ter as faladoras. Nem precisa também, é só contar. Quantas mulheres vão? Aí já sabe também quantas. Muito bem. Vai ter o sem vergonha também, né? É só contar o número de homem que vai. Então, muito bem. Então, dessa forma... eu faço uma profecia. Agora você não pode dizer qual a pessoa que vai ocupar esse papel central. Olha, então eu posso dizer lá que vai ter 50 pessoas que vão estragar o trabalho. Tá claro? Mas a pessoa-chave que vai fazer parte do centro desse grupo, não dá para prever. Dá para prever se eu conhecesse a trajetória desses 50. Aí dá para prever. Quem está mais acima pode ver. Que vai ocupar este espaço. Então agora vem uma coisa. A história humana... O Baldi tem uma frase que eu adoro. Ele fala assim, não pensem vocês que o homem faz a história. É a história que escolhe os seus representantes. Então, na hora que vem um movimento coletivo, vamos falar aqui em termos de onda, tá bom? Ondas maiores e ondas imensas. Então, se eu estou nessas ondas menores, numa época de paz, por exemplo, já existem pessoas encarnadas que podem ser representantes dessa corrente de pensamento. Se eu tiver numa onda média, já existem pessoas encarnadas aqui. E se eu tiver numa onda de destruição, existem pessoas encarnadas aqui. Então, conforme as décadas anteriores, quando esse processo todo vai acumulando, isso na hora que explode, vence uma eleição, vence um momento,
conforme a onda coletiva escolhendo os seus representantes. Outros poderia ter sido o campo. Mas aquilo que predomina no coletivo, que é assimilado pela individualidade e que atrai como imã, constitui então o processo. Então, na verdade, é a história que escolhe os seus representantes e ela é formada pelo volume do coletivo. Então, muitas vezes aqui, se a história tivesse caminhado dentro de um campo de bondade, esse cara aqui que poderia ter sido o presidente. Agora, quando esse aqui assume, vai perseguir justamente esse aqui. É o que você vê. Grandes vultos que passaram a vida toda lutando contra ditadores ou contra ditaduras e sendo esmagados por ela. Ok? E aí, coletivamente, nós realizamos a nossa aprendizagem para mudar de sintonia. Se não mudar, forma uma nova onda. E a gente vai e repete a história. É sempre um produto coletivo. Pessoal, perguntas? TV IB, se tiver alguma pergunta, nos mande. Goiânia, vamos tomar um cafezinho. 5 minutos a gente volta. Dizer como é que está a recepção, como é que está o estudo. Que é nisso que a gente baseia. Lembra que aqui a gente compartilha. Nós somos apenas uma onda representando um coletivo. Né? Então tudo aqui é coletivo. Eu aparecendo aqui na frente dando aula, eu sou um mero repetidor de conceito. Tá claro? De uma onda coletiva muito maior. Quero agradecer aí o abraço que o pessoal lá de Cuiabá mandou. O céu, né? Muito obrigado. Um abraço a todos. Esteja conosco sempre. E tem uma pergunta do pessoal da TV Ibis. Fazer a pergunta pra gente. Pergunta da Beatriz. O novo contínuo é o campo de informação? Eu separo isso aí, ó. Vamos voltar aqui, ó. Aquele conceito. Aqui está o sistema. No sistema tudo é interior, tudo é intrínseco e tudo é um contínuo. Então, se a gente pudesse no sistema separar como a gente separa aqui, como se fosse pontos, né? Lembra que a felicidade é a união. E o sistema é a plena felicidade, então é a união plena. Então é isso aqui, é um contínuo, sempre novo. Então fala que no sistema tem 2 movimentos, o movimento imanente e o movimento transcendente. Eu acredito que no sistema a obra de amor transcende ao próprio Deus. Ok? Porque imanente é a lei do amor. Transcendente é a obra do amor. E a obra do amor é Deus mais a criatura. Por isso que tem uma passagem que eu acho tão bonita na Gênesis. E fala assim, e viu Deus que era bom. Porque a obra do sistema é uma obra coletiva. Onde o próprio Deus assiste essa obra. Porque é Deus mais a criatura. Gerando uma criação. Nova para aqui e nova para aqui. Então a nossa criação é um presente da totalidade para Deus. E a criação divina é um presente de Deus para a totalidade. Ok? É assim que eu penso. Esse contínuo, então, é aqui, pertence ao sistema. Agora, na hora que foi formado o antissistema, o primeiro ponto do antissistema foi um campo de consciência. E o fruto desse campo de consciência, que nós vamos chamar campo de consciência 1, é um campo de informação. Que tudo rege no sistema. E esse campo que conecta com esse contínuo. Ok?
Mais alguma pergunta? Pessoal de Goiânia, alguma pergunta? Primeiro slide aí, slide 29. Olha só, olha o que o Bert fala, né? Portanto, no trabalho com as constelações familiares, fica evidente que entre o cliente e os membros de seu sistema atua um campo de força, que é dotado de saber e o transmite através da simples participação, sem mediação externa. Claro isso aí, gente. E isso a obra do Baldi ensina de uma maneira espetacular. É muito mais do que o Bert está falando, porque esse campo é um campo muito mais vasto. E esse campo não exclui ninguém. O mais surpreendente é que também os representantes possam conectar-se com esse conhecimento e com a realidade dessa família, embora nada tenha a ver com ela e nada possuam saber sobre ela. Por quê? Porque nós estamos envoltos no mesmo campo. As pessoas que participam da constelação familiar não tem nada a ver com aquela família, mas coletivamente tem, porque o coletivo é formado de várias famílias. Então, se eu colocar isso aqui em termos de desenho, o que acontece? Vamos lá. Só em termos de esquema. Caneta, por favor. Então, aqui está o coletivo, que faz parte da totalidade. O coletivo é formado assim. Ó. Então, a onda do coletivo une grupos. Então, na hora que eu estou estudando um grupo, esse conteúdo aqui pode se projetar aqui. Porque é um holograma. Ok? Próximo slide. Olha aí. Na linguagem da consciência, o que são admitidos são os bons. Mas bom no sentido da consciência é apenas quem rejeita e exclui o diferente. Entretanto, o que foi reprimido ou excluído não pode ser expulso do campo. Pelo contrário, reforça-se nele. Por consequência, o que foi reprimido coloca sob pressão crescente os pretensos bons. Ele usa a palavra aqui bom, não é no sentido de uma boa consciência, ou uma consciência boa. É aqueles que se julgam superior e que formam um conceito. Se tudo deriva, há pouco eu estava falando sobre isso, se tudo deriva do sistema, deriva do amor, a parte doente do amor é a paixão. Emmanuel tem uma frase que ele fala o seguinte: a paixão é o amor doente. Então, o contrário do amor não é o ódio. O amor não tem contrário. O sentimento é uma fase do desenvolvimento do amor. Então, antes nós tínhamos movimento, depois nós passamos a ter sensibilidade, depois nós passamos a ter instinto, depois nós passamos a ter sentimento. E o ponto alto do sentimento, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, é o amor. Então não confunda amor com sentimento. Sentimento é paixão, nós ainda não amamos. Nós temos alguns picos de amor. Desce rapidinho. Desce rapidinho. Certo? Já tem seres que a gente começa a amar. Filho. Filho. Marido é assim. Mulher não chega nem. Mulher no máximo que dá um triste por acaso. Você me ama bem? Claro. Então nós ainda estamos longe, mas nós estamos no campo da paixão. Então, traduzindo esse conceito do Bert, é quando a gente apaixona por pontos de vista. Nossa família sempre foi honesta. Você roubou. Isso é um absurdo. Você é um ladrão. Está claro? E em vez de ver a pessoa, ver a sua necessidade, ver a importância, exclui. Exclui porque é homossexual. Exclui porque é preto. Exclui
E quantas exclusões nós já fizemos? E que na hora que nós andamos no futuro, ficou tão absurdo isso aí. Você lembra que antigamente, anos atrás aí, ó, a mulher tinha de casar virgem. Quantos dramas, quantas mortes, quantos suicídios, quantas pessoas foram arrasadas por causa desse conceito. E hoje, quando tudo isso passou, que a gente olha para trás, gente, quantas mulheres foram massacradas por um absurdo de conceito. Mas o conceito é que a sociedade coletivamente via e excluía todos aqueles que não andavam com esse processo. Olha as minorias no mundo como sofreram e sofrem até hoje, gente. Por exclusão. Porque tratamento todos nós precisamos tratar. Todos nós temos necessidade de amor. Mas todos nós somos desequilibrados, seja no campo sexual, seja no campo afetivo. Todos nós precisamos de evolução nesse campo. Então, se eu falo que um gay é doente, não esqueça que você também é. E quando é que pode ser uma opção sexual ser doença? Opção sexual é necessidade de amor, é onde eu me equilibro com as forças do amor. Mas eu vou lá e formo um conceito, e excluo esse conceito. Isso que foi excluído vai reforçar o campo. Todos nós precisamos de educação. Então eu vou educar e dar a oportunidade de educação para todos, para que o campo se modifique. Porque na hora que eu excluo, e isso faz grupo religioso, isso faz grupo familiar, isso faz grupo político, e aí por diante. Onde se reuniu um grupo humano, há exclusão. Porque apaixona pelo conceito e esquece o ser humano. E isso que o Bert chama de bom, entre aspas. É aquele que é superior. Não, eu não sou assim igual você. E aí a força do bom se contamina com outro bom, e eu excluo. Ok? Próximo slide. Isso se mostra pelo fato de que eles constantemente se defendem contra o pretenso mal em sua alma e em seu entorno. Se você quer saber o que você exclui, é só saber as discussões que você tem na sua mente. Você já viu aquelas discussões que a gente tem na mente? Que você fala assim, ah não, se ele falar isso assim, assim, eu vou falar isso assim, assim. As pessoas estão pensando o quê? Eles não entendem, porque na verdade eu quero isso, isso e começa na sua cabeça. Já viu? Você forma todo um drama dentro da sua cabeça, uma novela, edita, filma na sua cabeça. Se você quiser saber o que você exclui, é só saber o que você justifica. Então você pode olhar, é tão simples. Se você olhar no passado, a gente excluiu os leprosos. Excluiu os tuberculosos, excluiu os aidéticos, excluiu os loucos, excluiu os deficientes. Mas olha só, na hora que foi andando, a humanidade foi andando, hoje em dia a gente quer o quê? Inclusão. Pode ter um monte de gente que não quer, mas você pode olhar que já existe um movimento tão forte de inclusão que a gente hoje em dia olha para o meu filho e fala, gente, como é que coloca o meu filho desse? Não pensou em quem tem cadeira de roda, quem tem um problema de limitação? Você já sim fica indignado
De você estar, por exemplo, num cinema e uma pessoa que está numa cadeira de roda tem de ser carregada. Por quê? Porque a gente não aceita mais a exclusão. A gente quer que seja incluído. A gente não quer mais escolas especializadas onde aquele outro que tem uma deficiência, ou muitas vezes não é nem deficiência, até uma possibilidade maior que o outro, tem de se afastar da maioria. A gente quer escola igual para todo mundo. Isso é movimento de inclusão. E que nós temos de caminhar nisso. É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, amanhã é o coletivo. E quem não for vai ser arrastado. Porque o coletivo arrasta. Então, defesa da minoria, defesa dos excluídos. E isso a gente não pode perder como cidadania. Não estou falando nem como espiritualidade, não, porque espiritualidade inclui muito mais coisa. Mas cidadania. Então, se eu coloco na Constituição que a saúde é para todos igual e com a mesma condição. Morro pensando assim, mas luto pensando assim. Pode ser um ideal que nós vamos gastar décadas para realizar, mas vai realizar. Então isso que nós temos de pensar. E lembrar quem é que a gente exclui e o que a gente exclui nos nossos grupos, nas nossas ONGs, na nossa casa, no nosso mundo interior. O que a gente exclui? Porque aquilo que você exclui é o que vai fazer pressão dentro de ti. Vai ser doença sistêmica. Nessa luta contra a sombra de sua luz, eles se consomem, até que se esgote sua força e eles cedam lugar ao mal, ou sucumbam a ele, sem respeitá-lo, contudo, sentindo-se derrotado e com má consciência. Então, muitas vezes a pessoa exclui tanto que caminha para a morte, e o excluído também sofre a mesma repercussão. E mais cedo ou mais tarde acontece conosco. Então aquilo que a gente exclui na sociedade vai acontecer na nossa família. Vai acontecer com o nosso filho. Vai acontecer com nossa esposa. Porque o sistema vai ser reforçado na direção contrária. Porque a força que rege aqui em cima é a força de união. E a que rege acima da união é a força de amor. Então não tem como. Ok? Ótimo. Semana que vem a gente continua esse assunto. O Adalto está preparando para nós uma série de desenhos que fique mais fácil a gente entender do que esses rabiscos que eu faço aqui. Então logo a gente vai ter umas imagens melhores para a gente poder entender esses conceitos. E dessa forma a gente começa agora a estudar o que a gente faz de exclusão. Então aquilo que o Beto chama aqui de boa consciência, né? É o que eu vou chamar de paixão. Você se apaixona por uma ideia, se apaixona e não enxerga. Igual eu estava explicando aqui há pouco. Por exemplo, quando você se apaixona por uma pessoa, só serve aquela pessoa. E você fala, não, eu quero ele, eu quero ela, sem ela eu não vivo. Aí passa um tempo, você olha para trás e fala, gente, onde é que eu estava com a cabeça, meu Deus do céu? Mas na hora que você está lá, só serve aquilo. E tem gente que fala assim, não, mas você vai arrumar outra até melhor. Eu não quero saber dessa ideia. Sai daqui. É porque você não está apaixonada. Então essa mesma força da paixão é a força que a gente aplica nas ideias, que deixa de ver o outro e a necessidade do outro, para ver apenas a ideia e o sistema que a gente monta para viver. E como qualquer ideia, sempre vai encontrar aqueles que participam dela. Então não tem como. Ok? Muito bem. Alguma pergunta? Pessoal lá da técnica lá, alguma pergunta? Pessoal de Goiânia?
Então, muito bem. Façamos a nossa prece. Rodrigo, que me ajudou tanto aqui, vem cá, meu amiguinho, faz a prece final para nós. Pessoal, antes que eu esqueça, a aula de número 2, segundo o Estevão, houve uma corrupção do arquivo. E talvez a gente por isso que não está tendo a aula de número 2 no YouTube e nem no nosso site, porque houve um comprometimento. Então nós vamos ficar sem essa aula número 2. Depois eu pego os conceitos da aula número 2 e visto de novo, porque não tem jeito de gravar, porque cada aula é um momento, né? Então por isso que não está tendo. Agora, dia 16 agora de abril, o IBS completou 6 anos. Então nós fundamos o IBS em 16 de abril de 2007. Então dia 16 de abril agora nós fizemos 6 anos. Agora dia 20, sábado, em Goiânia, às 4 horas, nós vamos estar fazendo uma confraternização do IBS Goiânia, IBS Brasília e o IBS e todo mundo aí que é amigo do IBS que queira participar. Certo? Pode participar virtual ou com presença. Igualzinho a nossa galinhada. Então, nós podemos participar, né? O IBS está completando aí 6 anos, é tão bacana, tem tanta gente aí colaborando conosco por esse Brasil afora, até fora do Brasil. Então é o nosso aniversário, vamos completar 6 anos e vamos estar fazendo uma confraternização em Goiânia, porque um ano a gente faz lá e um ano a gente faz aqui. Então esse ano agora é lá. 4 horas, né, Lili? A partir das 4 horas em Goiânia. Vai ser mais ou menos das 4 às 6 ou às 7 horas. E gostaria muito que todos nós estivéssemos lá, o pessoal de Goiânia que está no curso, vá na confraternização e que todo mundo esteja junto. E quem não puder vir, mande uma prece que não é virtual, né, porque é efetiva, e ao mesmo tempo venha viver a nossa alegria de estar completando 6 anos. Com todas as dificuldades naturais do processo, mas com todo o impulso do coletivo para a realização dos nossos sonhos. Né? Muito bem. Vamos elevar o nosso pensamento. Imaginar também a figura do Mestre, da equipe de Francisco. Pai amado, nós só temos a te agradecer por essa oportunidade. Possamos ter um ótimo retorno para o nosso lar. Abençoe também a nossa família. E que possamos, Senhor, durante o sono, continuar com nossos estudos. E te pedimos também, Pai, que possamos fazer parte da corrente do bem. Te agradecemos por tudo, Senhor, e que assim seja. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org